Então, pessoal, vamos aqui dar continuidade no nosso curso de MECG, né? E agora a gente vai discutir, essa aqui é a nossa última aula para discutir mecânica newtoniana de uma partícula, tá? Na aula passada, a gente discutiu força dependente da posição, a gente discutiu trabalho, a partir disso, a gente chegou na conservação de energia mecânica e a gente viu o método da energia para resolver problemas desse tipo, problemas da mecânica de uma partícula única. Bem, hoje, a gente vai discutir uma análise gráfica da energia potencial, a gente vai ver como que a gente consegue descrever o movimento, né, ter uma ideia bastante boa, pelo menos qualitativa, do movimento a partir da energia potencial, e a gente vai discutir também o que acontece com o movimento do corpo se eu estou perto de um ponto de mínimo dessa energia potencial, e com isso a gente vai encontrar as frequências aí de pequenas oscilações. Tá legal? Bom, então, começando aqui, né, vamos dar uma olhada na energia potencial, né? Na aula passada, a gente discutiu a energia potencial e a gente escreveu como uma função de U de R, né? E o que eu quero dizer para vocês é que, em muitos casos, né, a gente pode reduzir esse problema para um problema de uma dimensão, tá? Que é o probleminha, por exemplo, do sistema massa-mola, né? Pouco importa em que direção que essa mola está apontando, eu posso escrever aquela direção como a direção X e tratar o problema como um U que depende só de X, tá? Então, eu posso escrever o probleminha aí em uma dimensão. Então, eu estou tratando o problema em uma dimensão, eu vou falar para vocês que a força é simplesmente menos du dx, tá? Então, eu saio daquele vetor força igual a menos o gradiente de U, eu vou simplesmente para o caso unidimensional, que é só menos a derivada de U em relação a x, tá? Então, em casos assim, pessoal, dá para analisar o movimento através de um gráfico de U de x por x, né? Dá para ter uma ideia muito legal do que está acontecendo com o movimento da partícula através do gráfico. E essa análise, ela é relativamente simples, tá? Então, se eu tenho uma expressão de U de x, né, eu tenho a fórmula, eu conheço U de x, tá? Eu posso esboçar o gráfico uma vez que eu conheço alguns pontos relevantes desse gráfico, tá? São eles. Os pontos onde U é zero, né, se existir esses pontos, tá? 2. Pontos de extremos, ou seja, mínimos ou máximos, que são os pontos onde a derivada é igual a zero e a derivada segunda é menor que zero, são pontos de máximo. E quando a derivada segunda é maior que zero, são pontos de mínimo. Tá? Os limites para os extremos de x indo para mais ou menos infinito, ou para o caso de eu estou falando que x é uma distância, tá? Então, por exemplo, eu estou tratando um probleminha de dois átomos formando uma molécula, tá? Então, eu posso ainda, uma aproximação bem legal, tratar esse problema como um problema em uma dimensão, tá? Então, eu posso simplesmente imaginar, eu tenho um átomo aqui, um átomo aqui, tá? E eles estão ligados com uma molinha, tá? Isso aqui é uma aproximação que funciona razoável, tá? E, então, eu posso pensar que a energia potencial, vamos pensar que esse átomo é um atomozão, tá? Tem bem mais massa do que esse daqui, que é o segundo. Então, vamos imaginar que esse cara, ele está parado, esse cara está oscilando em torno dele, tá? Então, eu posso tratar isso aqui como eixo X. Tá legal? Então, esse X, na verdade, é a distância entre esse cara e esse cara, de modo que o X é sempre maior que zero. Então, o X é uma distância, tá? Não é uma posição. Quando o X é uma distância, então, obviamente, não faz muito sentido eu falar de X indo para menos infinito, tá? Então, como o X é positivo, então,
os limites que eu olho sempre é x indo para zero, e x indo para zero, e x indo para infinito. Tá bem? Bom, conhecendo essas posições aí, conhecendo esses pontos, a gente pode esboçar o gráfico de forma bastante razoável. Tá bem, pessoal? E uma vez que a gente conhece o gráfico, tá? Uma vez que a gente conhece o gráfico, a gente consegue descrever o movimento do corpo de uma forma bastante razoável. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar aqui que eu conheci a fórmula da energia potencial e eu desenhei um gráfico. Tá? Eu vou rabiscar um gráfico qualquer aqui. Tá? Vou imaginar que a minha energia potencial em função de x é isso daqui. Tá? Esse gráfico meio estranho aí. Então, né, vamos supor, para começar, a energia mecânica da partícula é E. Esse E em amarelo aqui. Então, eu vou dizer que esse E está aqui, ó. Essa é a energia mecânica da minha partícula. Tá bem? Sendo assim, pessoal, a pergunta que eu vou tentar resolver é o seguinte. O movimento da partícula ela tá restrita a que região do espaço? Tá? Eu vou falar para vocês que ela está restrita entre os pontos 1 e 2, onde 1, esse ponto aqui, e 2, esse ponto aqui, que são pontos definidos por energia potencial igual à energia mecânica total da partícula. Porque se você lembra, a energia cinética, ela é positiva, tá? Ela é maior ou igual a zero. E como E é igual a U mais T, então a energia potencial ela tem que ser menor ou igual à energia mecânica. Por causa disso, a partícula ela vai estar restrita a se mover desse x aqui, que eu vou chamar de um x1, até este x2 aqui. Então, a partícula ela está restrita ao movimento nessa região. Legal? Bom, além disso, outra coisa importante que eu tenho que olhar nesse gráfico são os pontos de extremos, tá? Esses pontos de extremos, que eu chamo aí os pontos 3, 4 e 5, tá? Eles são dados pela derivada primeira de U em relação a x igualada a zero. Isso a gente aprendeu lá no curso de cálculo 1, né? Se eu derivo a função igual a zero, eu acho um extremo dela, tá? Então, se eu faço isso, eu acho o ponto aqui, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5, tá? São 3 pontos de extremo. E o ponto de extremo, ele pode ser de 2 tipos, tá? Ele pode ser um equilíbrio instável, que a derivada segunda for menor que zero. E eu vou melhorar isso daqui. Não é menor. Se ela for menor ou igual a zero. Tá? Se ela for menor ou igual a zero. Agora, ele é um ponto. Né? Então, nesse caso aqui, o ponto 4, tá? Ele tem uma derivada segunda negativa, portanto, ele é um ponto de equilíbrio instável. O que eu quero dizer com ponto de equilíbrio instável? Tá? Eu quero dizer o seguinte, se eu tenho uma massinha aqui, eu vou fazer uma massinha de dourado. Se eu tenho uma massinha aqui, ela fica paradinha, quietinha. Agora, se eu dou um cucurutuzinho nela para vir para cá, se ela sai aqui desse ponto 4, vai um pouquinho para a esquerda, o que vai acontecer? Ela vai descer. Ou se eu dou um tapinha nela para ela dar um pulinho aqui para a direita, ela vai descer e vai embora. Vai vir até aqui, etc. Tá? E daí voltar. Então, ele é um ponto de equilíbrio instável, porque se eu saio um pouquinho desse equilíbrio, eu vou embora. Por outro lado, se a derivada segunda é positiva, é maior do que zero, o que acontece? Eu chamo de equilíbrio estável, que são os pontos
3 e 5. Por quê? Porque agora, se eu estou aqui, e eu dou um cucurutozinho para a direita, ele vai e já volta. Tá? Então, ele não vai embora. Ele vai ficar, ele vai e volta, depois ele volta e volta, e fica oscilando aqui em torno do ponto 3, por exemplo. Tá bem? Então, eu chamo de equilíbrio estável. Agora, pessoal, a outra pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: e se a energia mecânica for essa energia verde aqui? Onde está o meu movimento? Tá? Eu vou apagar um pouquinho aqui esses rabiscos, só por questão de deixar mais limpo o gráfico. Mas a pergunta é: e a minha energia, essa energia verde, onde que a minha partícula vai estar? A resposta é simplesmente o seguinte: ela pode estar em duas regiões, numa região 1 ou na região 2, sendo que a região 1, essa daqui, definida por esse ponto e esse ponto, e a região 2, essa daqui, definida por esse ponto e esse ponto. Ou seja, se a partícula está aqui dentro, ela vai estar só nessa região. Se a partícula está aqui, ela vai só estar nessa região. Né? Em mecânica clássica, a partícula não pode pegar e sair daqui e vir parar aqui. Tá? Mesmo que daqui para cá, nessa posição aqui, a partícula ela tem uma energia potencial menor do que E, e aqui também, mas se a partícula originou-se aqui, então se nas condições iniciais do problema a partícula estava nessa região 1, em mecânica clássica ela não pode vir para a região 2, por quê? Porque para fazer isso ela teria que passar por aqui, e nessa região ela é proibida, porque a energia potencial é maior do que a mecânica. Tá claro, pessoal? Então, né? Então a gente define que a partícula pode estar em uma dessas duas regiões, e o que define isso são as suas condições iniciais. Tá? Bom, pois bem. Né? E, por fim, o terceiro caso que eu quero chamar a sua atenção, se a energia mecânica for essa energia roxinha aqui. Tá? O que for essa energia roxinha? Bom, obviamente, né, a partícula ela vai estar restrita a esses dois pontos aqui. Tá? Ou seja, ela vai estar só nesse pedacinho da região 2. Tá? Quando ela está só nesse pedacinho da região 2, né, você percebe que ela vai estar bem em torno do ponto 5. Tá? Então, a gente consegue estudar esse movimento de uma forma bem legal. Bem preciso. Principalmente, se essa energia E for bem próxima da energia mínima. Tá? Então, vamos dizer que aqui eu tenho uma energia U0, vou trocar de cor, porque essa cor da caneta é muito ruim. Se eu tenho uma energia U0 aqui, eu vou dizer que a energia mecânica E é igual a U0 mais um deltinha, ou seja, mais uma quantidade pequenininha de energia, tá? De modo que ela está bem perto desse ponto de mínimo. Tá? O que acontece nesse caso? Vamos ver. Tá? Vamos ver. Nesse caso, vamos olhar para o que eu vou chamar de pequenas oscilações. Como eu falei para vocês, né, eu estou limitado a esse ponto e esse ponto aqui. Né? Então, obviamente, que a gente vai estar com o movimento restrito aí. Então, eu vou apagar o resto do gráfico, que eu quero só olhar o que está acontecendo em torno desse ponto, que eu vou chamar de x0. Tá? Esse ponto de mínimo, que eu vou chamar de x0. Eu vou apagar aqui, e se eu olhar em torno desse ponto x0, eu vou dar um zoom aqui, ó, de modo que
eu posso falar para vocês que, em torno desse ponto, eu tenho praticamente uma parábola, onde aqui é o meu ponto x0, tá? Isso daqui é um zoomzinho desse cara aqui, tá? E aqui são meus pontos que eu marquei aqui no gráfico, tá? Então, quer dizer o quê? Da mesma análise que a gente fez no último slide, eu tenho que a partícula vai, bate e volta, bate e volta, bate e volta, e assim por diante, tá? De modo que, se eu estou muito perto desse mínimo, ou seja, se essa variação de energia aqui, delta U, é pequena o suficiente, eu posso dizer que isso daí se aproxima muito bem de uma parábola. Vamos ver isso daí matematicamente, né? A gente aprendeu lá no curso de cálculo 1, que eu tenho uma função contínua, ela pode ser expandida em séries de Taylor, tá? Em torno de um ponto x0. E a série é simplesmente U de x, aproximadamente U de x0, mais du dx avaliado em x0, vezes x menos x0, mais meio de d2u dx2 avaliado em x0, x menos x0 ao quadrado, mais 1 sobre 6 d3u dx3 avaliado em x0, x menos x0 ao cubo, e assim por diante. Né? Em séries, a gente também chama isso aí de séries de potência. Tá legal? Então, isso daí é uma coisa que a gente já deve ter aprendido. E vocês já são familiares com isso daí. Bem, dado isso daí, pessoal, perceba o seguinte: se esse x0 que eu estou trabalhando é um ponto de mínimo, a derivada primeiro dá zero, certo? A definição do ponto de mínimo. Então, a derivada primeiro é zero. O dx avaliado em x0 é nula, certo? Então, esse cara aqui vale bem zero. Então, esquece ele. Né? Esquece esse cara. E a derivada segunda é um número positivo, tá? É um número positivo. Então, eu vou falar para vocês que o U de x é aproximadamente um U de x0, mais meio de d2u dx2 avaliado em x0, vezes x menos x0 ao quadrado. Perceba o seguinte, esse daqui, olha, quando eu avalio em x0, isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um número. Isso aqui não é uma função mais, porque eu substituí x por x0, tá? Então, eu vou chamar esse número de k. Tá? Eu vou chamar de k. De modo que eu vou escrever essa energia potencial assim, ó. U de x menos U de x0 é igual a meio de k, x menos x0 ao quadrado. Ah, professor, mas você passou o x0 para lá. Então, pessoal, se vocês lembram da última aula, quando a gente falou de energia potencial, eu falei para vocês que o importante é a variação da energia potencial, né? Tanto faz quem é uma constante, né? Então, se eu somo ou subtraio uma constante dessa energia potencial, ela não me traz nenhum ganho no problema, porque eu posso definir o zero da energia potencial onde eu bem entendo, né? Onde facilite a minha análise do problema. Então, quando eu passo para cá, eu só estou fazendo isso, mudando o zero, para facilitar meu entendimento do problema, tá? Só tenho que ser consistente na minha análise. Mas o que eu quero falar para vocês é que o ponto importante é que a variação com x é isso daqui. Meio de kx menos x0 ao quadrado. O aluno mais atento já percebeu que essa energia potencial é a mesma energia potencial de um oscilador harmônico, que a gente fez o exemplo da aula passada. Então, essa aí é a mesma energia potencial daquele oscilador harmônico simples da aula passada. E, naquele oscilador harmônico simples, a gente viu que o oscilador, ele oscilava, obviamente, uma frequência natural que é ω0 igual a raiz quadrada de K sobre M, certo? Com isso, pessoal, eu concluo o seguinte,
a energia mecânica é pouco maior que U de x0, a partícula, o que ela vai fazer? Ela vai oscilar em torno de x0 com uma frequência dada por raiz quadrada de d2x, d2u dx2, avaliada em x0, dividido por n. Então, veja que legal. Veja que legal. Isso aqui só é possível, pessoal, porque esse número aqui em cima, ele é positivo. Se esse número é positivo, essa raiz quadrada é um número positivo. Então, é uma frequência, né, real, o que faz sentido. Então, eu estou oscilando realmente. Tá bem? Então, perceba que se eu estou nessa região muito próxima do ponto de mínimo, eu tenho uma frequência natural de oscilação. Tá bem? E eu quero só chamar a atenção de vocês aqui, é que perceba o seguinte, vocês já devem ter aprendido lá no curso de Física 1, ou em algum outro curso de laboratório, etc., que aquela famosa lei de Hooke, F igual a menos kx, né? Isso daí ela é válida quando o x não for muito grande. Você já deve ter feito experimentos com sistema massa-mola e visto que se você desloca o x para um número muito grande, essa relação linear da força e o deslocamento, ela para de existir, né? O que é isso? Isso é basicamente o que a gente acabou de ver. Ou seja, a força é menos kx para quando o x, a variação em x, ela não é tão grande. Ou seja, é exatamente o que a gente acabou de discutir. Tá? Então, até o próprio oscilador harmônico simples, né, o sistema massa-mola, ela é uma aproximação nessa mesma linha que a gente acabou de fazer, para quando o ΔX não é muito grande. Quando o ΔX é muito grande, essa linearidade deixa de existir, e eu paro, então, de escrever o U de x dessa forma aqui. Tá bem? Então, pessoal, só para a gente entender um pouco melhor esse problema, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Vamos pensar um corpo de massa M que está sujeito a uma energia potencial dada por isso daqui, olha. U de x é igual a U0, A sobre x, mais x sobre A. Onde x é a distância do corpo até o agente causador do campo. Então, eu não sei o que está causando essa energia potencial, né? Pode ser qual a origem física dessa energia potencial, mas o agente causador está numa posição, tá? E o outro, o corpinho de massa M, está a uma distância x desse agente, tá? Bom, sendo assim, pessoal, eu tenho, então, que x é a distância do corpo, o zero é uma constante positiva e A também, tá? Então, o zero é positivo, tá? Eu esqueci de escrever aqui, mas estou falando que o zero é positivo. Então, o que eu quero que você faça? Quero que você esboce o gráfico de U de x. Eu quero que você diga para mim qual que é a energia mecânica mínima que esse corpo pode ter. E eu quero que você encontre frequências de pequenas oscilações em torno de um ponto de equilíbrio estável, se existir. Tá? Então, tá legal. Então, por questão de aula, a gente vai resolver já. Agora, quando você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver, e depois veja a resolução comigo, tá? E daí é bom para você praticar. Legal. Então, né, vamos pensar na resolução começando pela letra A. Para mostrar o gráfico, a primeira coisa que eu preciso fazer é desenhar aqui o meu sistema de coordenadas, tá? Como eu falei que x é uma distância, eu não preciso me preocupar com coordenada x negativa, tá?
Então, x é só positivo. Tá joia? Então, para esboçar o gráfico, vamos começar encontrando os pontos importantes. O primeiro deles, os zeros de u de x. U de x é igual ao zero, a sobre x mais x sobre a é igual a zero. Portanto, eu tenho solução se a sobre x é igual a menos x sobre a, ou seja, x ao quadrado igual a menos a ao quadrado, o que é irreal, literalmente. Ou seja, eu não tenho uma solução real para x que satisfaça essa equação. E como a partícula vive no mundo real, então eu posso dizer para vocês que o x não passa pelo zero. Tá bem? Então, não tem uma posição do u igual a zero. O x, então, não passa. Aqui está mal escrito, tá, pessoal? Não é que x não passa pelo zero. U de x, perdão, não passa pelo zero. Não existe x para qual u de x é nula. Tá? Aqui ficou mal escrito. Tá bem? Bom, segundo ponto importante, pontos extremos, ou seja, du dx igual a zero. Se eu tiro a derivada da expressão para u de x, aqui, então a derivada do primeiro caso aqui fica menos a sobre x ao quadrado, e do segundo caso fica 1 sobre a. Então eu posso igualar isso daí a zero, de modo que isso tem que ser zero. Eu tenho que menos a sobre x quadrado mais 1 sobre a tem que dar zero. Portanto, o x é igual a mais ou menos a. Mas como x é positivo, né? Como x é maior que zero, a única solução que me importa é x igual a. Né? Então, a gente achou um ponto importante aí. Tá? E se eu tiro a derivada segunda, eu tenho, então, que a derivada segunda é o zero vezes 2a sobre x ao cubo. Tá? Com isso, a derivada segunda avaliada em a é igual a 2, o zero sobre a ao quadrado, que é um número positivo. Então, eu já sei alguma coisa. Eu sei que num ponto x igual a eu tenho um ponto de mínimo, então eu já posso esboçar esse equilíbrio estável aqui no gráfico. Então, aqui seria o meu ponto A. E no ponto A, eu tenho, então, uma curva de modo que é um ponto de mínimo com equilíbrio estável. Agora, né, eu sei que ele não cruza o zero, então, por isso que eu já desenhei o ponto de mínimo na região U positivo, tá? Em cima do eixo. Porque não vai cruzar o zero mesmo, né? Então, se eu tivesse desenhado aqui, ele eventualmente poderia cruzar o zero, tá? Mas como ele não cruza, e antes de falar isso também, eu sei aqui, né, que u de x, u de a é igual a o zero vezes a sobre a, que é 1, mais a sobre a, que é 1, fica 2, então fica 2, o zero, né? Isso é um número positivo, então eu sei que aqui é positivo, tá? Então eu não preciso me preocupar em cruzar o zero, porque não cruza, então eu desenho ele aqui em cima, no eixo, na parte do eixo onde o U é positivo. Por fim, vamos analisar o que acontece nos extremos. Para x indo para infinito, para x indo para zero, percebam aqui, olha, deixa eu apagar um pouquinho aqui para facilitar, vamos fazer em azulzinho. Perceba que se x vai para zero, esse termo vai para zero, mas aqui também vai para zero. Portanto, esse termo vai para infinito. Tá? Vai tipo uma hipérbole para infinito. De modo, então, que para x aproximando de zero, eu tenho esse cara explodindo para infinito. Então, está aqui, no gráfico. Por fim, o último ponto é quando x vai para infinito. Quando x vai para infinito, vamos apagar aqui e fazer de novo. Quando x vai para infinito, o que acontece? Esse cara vai para infinito, portanto, esse cara vai para zero. Então, me resulta em o zero x sobre a. Ou seja,
U de x vai para infinito, só que é uma dependência linear com x. Então, ele cresce linearmente com x, lá em x muito grande. Ou seja, temos os extremos, temos os pontos de mínimo, no caso só tem um. Agora, é só brincar de pré-primário e ligar os pontos. Vamos aqui. Esse é o gráfico da energia potencial desse problema. Tá? Esse é o esbocinho do nosso gráfico. Bom, feito isso, vamos partir aí para a letra B. Qual o valor mínimo da energia mecânica desse corpo? Bem, a gente sabe que o de x tem que ser menor ou igual à energia mecânica. Portanto, a energia mecânica ela tem que ser maior ou igual ao valor mínimo de U. Né? Então, a energia mecânica ela vai poder assumir valores daqui para cima. Certo? E, dado que o U de x é o zero A sobre x mais x sobre A, e eu sei que o ponto de mínimo é para x igual a A, é só resolver o de A, que é igual ao zero vezes 2, então é 2 o zero, logo a energia mecânica é maior ou igual a 2 o zero. Certo? Simples assim. Por fim, encontre a frequência para pequenas oscilações, em torno de um ponto de equilíbrio. Né? A gente viu que o x igual a A é um ponto de equilíbrio estável, tá? E a gente viu há pouco que um ponto de equilíbrio estável eu tenho que ômega zero é igual à derivada segunda de U em relação a x0, em relação a x, perdão, avaliado em x0, dividido pela massa. E a gente acabou de ver que a derivada segunda avaliada em A é 2U0 sobre A ao quadrado. Portanto, a frequência de pequenas oscilações em torno de x igual a A é simplesmente 2U0 sobre NA ao quadrado, raiz quadrada disso. Tá legal, pessoal? Tá joia? Então, veja que a gente consegue analisar de forma bastante clara o movimento do corpo, tá? Se eu conheço o gráfico da energia potencial. Tá legal? Perceba o seguinte, se eu falo para vocês que energia mecânica é essa daqui, olha, você saberia, a partir disso, que o seu corpo estaria se movendo aqui, batendo ali, voltando, subindo e voltando, subindo e voltando, e os pontos de retorno seriam esse x1 e esse x2, por exemplo. Tá? Digamos que eu falasse para vocês que eu tenho uma energia mecânica igual a, sei lá, 4U0, por exemplo. Tá? Digamos que eu falasse isso para vocês. E perguntasse quais são os pontos de retorno. Tá? Obviamente, bastava você fazer o de x igual à energia mecânica. Tá? E daí você acharia a solução para x, que dava 4U0 nesse caso, por exemplo. Professor, claro. A segunda derivada de U com relação a x não era 2U0 sobre A ao cubo? Eu não tenho certeza. Não, era 2U0 vezes x sobre A ao cubo, mas avaliado em A, o x vale A, então fica A sobre A ao cubo dá 1 sobre A ao quadrado, certo? Certo. Obrigado. Uhum. Tá joia, pessoal? Mais alguma? Claro. Obrigado. Desculpa ter interrompido. A gente consegue saber a oscilação, mas tem como a gente saber o mínimo de energia para ocorrer essa oscilação? O mínimo de energia a gente calculou aqui, né? Veja, a energia não pode ser menor do que isso, porque não faz sentido, baseado na onde eu defini como eu defini meu mínimo de energia potencial aqui. Né? Uhum. Qualquer valor acima disso, né, eu vou ter oscilação. Então, se o meu E é igual a 2U0 mais um delta, eu vou ter oscilação. Tá? O que vai acontecer é, se esse delta é muito pequenininho, eu vou ter
uma amplitude de oscilação muito pequena. Tá? Tá bem? Então... Mas esse delta, ele não pode... Tipo, ele tem um valor restrito? Não. Ah, tá. Eu achei que ele tinha que ser um valor pequeno. Pode ser um valor grande, então. Ah, não, desculpa. Eu entendi errado essa pergunta. Ele não tem um valor restrito para baixo. Ele tem um valor, tá, né? Veja, aquela expansão em série de Taylor, que a gente acabou de ver aqui, série de potências, ela, quanto maior... O que acontece aqui? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. O que acontece? O que a expansão em série de potência diz? Diz que se você está muito perto de x igual a A, você tem a derivada primeira apenas. Né? Então, você tem lá. A primeira aproximação é o de A, mais u de x menos A, avaliado em A. Tá? Daí, o segundo termo, mais meio de D2U dx2, x menos A ao quadrado. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você está variando muito pouco, quase nada, de A, você está parado em A. Então, essa é aproximação de ordem zero. Se você andou um tantico de nada, você está aqui, ó. Então, aproximação de ordem 1, que é uma reta. Se você andou um pouquinho mais, você tem aproximação de ordem 2, que é uma parábola. Certo? Se você andou um pouquinho mais, essa parábola, ela já não funciona mais, né? Perceba. Ela foge aqui. Tá? Então, note que isso aí é uma aproximação. O fato de ela ser uma aproximação, tá? Quanto mais longe você for da sua realidade, né? Quanto mais longe você for do ponto de equilíbrio, mais longe da realidade vai estar essa aproximação. Tá? Então, eu te digo, até onde ela é uma boa aproximação? A resposta é simples, depende do seu problema. Depende do que você quer encontrar, na verdade. Tá? Em experimento, em física experimental, você geralmente diz que é uma boa aproximação quando o erro causado por ela é menor do que o erro experimental do problema. Tá? Então, daí você diz que é uma boa aproximação, que está dentro do erro experimental. Tá? Então, se você fosse para se você variasse o x um pouco mais, daí você teria que entrar com termos de terceira ordem. Mais ainda, termos de quarta ordem, e assim por diante, para conseguir descrever a sua curva. Tá bem? Mas se você entra com termos de terceira e quarta ordem, você não tem mais uma energia potencial do tipo meio de k x ao quadrado. Daí você não pode mais falar de oscilações desse tipo, tá? Porque daí você tem oscilações que não são lineares, você não tem mais uma lei de Hooke, tá?